Ao longo das civilizações pré-colombianas, que floresceram no que hoje é o México moderno, muitas grandes cidades se desenvolveram ao longo de 3.000 anos. Dentre elas, Teotihuacan se destaca como a mais notável. É a maior, mais avançada e melhor planejada cidade do México antigo. Situada nos arredores da atual Cidade do México, essa vasta metrópole abrigou mais de 200.000 habitantes em seu auge. Apenas 3% dos historiadores concordam com essa teoria, o que adiciona um ar de mistério à sua importância histórica. Teotihuacan atingiu seu auge por volta do ano 400, prosperando com uma grande população e construções monumentais. Com uma extensão de 20 quilômetros quadrados, era a maior área urbana do continente na época. A cultura de Teotihuacan foi uma síntese de todas as tradições mesoamericanas que a precederam. 3 elementos-chave definem o planejamento da cidade. Um eixo central, marcado pela via conhecida como Avenida dos Mortos, o recinto principal no final do eixo e um ponto de término visual, que é o grande templo em si, a Pirâmide da Lua. Esse ponto de término visual convida os visitantes que transitam pela via a se aproximarem e se reunirem no espaço central. A cidade é definida por eixos que funcionam de acordo com componentes arquitetônicos, as estruturas que delimitam o espaço. A causa central serve como o eixo mundi, o eixo simbólico que governa o layout de toda a cidade. Ao percorrer Teotihuacan, você sobe e desce por praças rebaixadas localizadas ao longo da via, criando uma experiência dinâmica. Se examinarmos o plano da cidade, começamos a ver eixos ortogonais formados por ruas secundárias que cruzam a via principal. No entanto, apesar do design ser baseado em eixos e linhas ortogonais, o plano não é uma simples grade, como se poderia esperar de uma cidade antiga, sistematicamente organizada. O layout de Teotihuacan consiste em numerosos recintos e edifícios quadrados e retangulares de tamanhos variados, todos alinhados na mesma orientação. Esse sistema ortogonal organizado é orientado cerca de 15 graus a leste do norte. A Avenida dos Mortos se estende por mais de 4 quilômetros de sul a norte, medindo cerca de 40 metros de largura. Ela é ladeada por templos menores, especificamente proporcionados para enfatizar a grande escala dos 2 grandes templos, a Pirâmide do Sol à direita e a Pirâmide da Lua ao final da avenida. A arquitetura desses templos menores segue o mesmo princípio, encontrado na maioria das cidades antigas em toda a Mesoamérica. O perfil talude-tableiro é uma característica definidora dessa arquitetura. O talude é um plano inclinado que contém a massa do edifício e distribui a pressão das plataformas superiores, enquanto o tablero é um friso de pedras aleatórias emolduradas por molduras simples. É provável que esse sistema talude-tablero tenha se originado em Teotihuacan e, em seguida, se espalhado com variações para outras regiões da Mesoamérica, como os maias e o Oaxaca. O mistério que finalmente foi desvendado é a importância desses princípios arquitetônicos na formação da paisagem cultural. Além do recinto principal dominado pela Pirâmide da Lua, outro espaço de contenção foi estabelecido do lado oposto da cidade, para atividades comerciais e cívicas. Assim, a cidadela foi criada ao sul do complexo. Um vasto recinto quadrado é cercado por uma grande plataforma, sobre a qual se erguem 15 pequenas pirâmides. No centro, há uma pirâmide em degraus, conhecida como o Templo de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, que cria um novo eixo perpendicular que se estende até o mercado do outro lado da via. O Templo de Quetzalcoatl é uma grandiosa estrutura composta por 6 plataformas, com uma base medindo 65 por 65 metros. Embora não seja tão grande quanto as pirâmides do Sol e da Lua, se destaca por sua ornamentação única.
cada talude é decorado com o corpo emplumado da serpente, enquanto em cada tablero, cabeças de Quetzalcoatl alternam com cabeças de Tlaloc, o deus da chuva. Você ainda pode ver vestígios de cor nessas representações, o que acrescenta ao encanto do templo. No Museu de Antropologia na Cidade do México, uma reconstrução colorida dá uma ideia de como a superfície desse edifício pode ter parecido em seu auge. Uma serpente emergindo da terra, como uma planta brotando do solo, simboliza o ciclo da agricultura. O Deus da chuva completa essa visão, fornecendo a água que torna esse ciclo possível. Como todas as outras civilizações da região, Teotihuacan dependia da agricultura e precisava de água para crescer. Nas proximidades, o rio conhecido hoje como Rio San Juan teve seu curso alterado pelos habitantes para integrá-lo ao plano urbano da cidade. O rio foi redirecionado para alinhar-se ortogonalmente, cruzando perpendicularmente o eixo central da cidade. A arquitetura de Teotihuacan ecoa a paisagem, já que toda a cidade é organizada para interagir com as montanhas ao redor. Em nosso mundo moderno, estamos acostumados a caminhar por cidades projetadas com perspectiva linear, onde volumes convergem em um ponto de fuga. No entanto, nas culturas antigas do México, as cidades eram dispostas de uma maneira completamente diferente. Embora utilizassem eixos e pontos de término visuais, sua arquitetura não se baseava na perspectiva linear. Em vez disso, era uma arquitetura de horizontes, criando um diálogo entre arquitetura e natureza. Dois protagonistas existem nesse diálogo: plataformas e montanhas, que aparecem e desaparecem ritmicamente da vista. Ao chegar à Avenida dos Mortos e caminhar em direção à Pirâmide da Lua, você notará que o protagonista não é a pirâmide em si, mas a montanha sagrada ao fundo, além da pirâmide. O contorno da montanha envolve ambas as pirâmides e toda a cidade, enquanto a natureza assume um papel central. À medida que você avança pelo calçadão, encontrará praças submersas que precisará atravessar. Você desce escadas e, enquanto avança, as montanhas e os edifícios desaparecem da vista, ocultos, até que você suba o próximo conjunto de escadas. A cada subida, sente o céu muito próximo, pois nada mais é visível além da borda do último degrau. Ao chegar ao topo, uma nova perspectiva se revela. Ao se aproximar da primeira construção principal, a Pirâmide do Sol, percebe que a montanha vai perdendo gradualmente sua importância, dando lugar à pirâmide. A Pirâmide do Sol é uma das maiores estruturas já construídas na época pré-colombiana. Ela é cercada em 3 lados por uma plataforma maciça, criando um vasto espaço que preside o grande templo. De frente para a Avenida dos Mortos, a pirâmide está orientada para o oeste, na direção onde o sol se põe. Daí seu nome. Como a maioria das pirâmides escalonadas da Mesoamérica, as pirâmides de Teotihuacan apresentam uma fachada frontal proeminente com uma grande escadaria que leva ao cume. A Pirâmide do Sol, como a maioria dos outros templos, originalmente tinha um pequeno santuário no topo, onde rituais e cerimônias eram realizados. A superfície do templo não tinha a aparência de pedra cinza que vemos hoje. Ela era coberta com estuque e pintada com cores vivas, sendo o vermelho a cor predominante. Alguns templos ainda preservam vestígios dessa camada de estuque, que foi então pintada. A base da Pirâmide do Sol é aproximadamente do mesmo tamanho que a base da Grande Pirâmide de Quéops, no Egito, medindo cerca de 230 metros de cada lado. No entanto, a Pirâmide do Sol tem 66 metros de altura, menos da metade da altura da Pirâmide de Quéops, que atinge 146 metros. Mas, devido à perspectiva horizontal nas cidades mesoamericanas, escalar essas pirâmides evoca uma sensação de alcançar o céu, independentemente de sua altura. Ao deixar a Pirâmide do Sol para trás e continuar em direção à Pirâmide da Lua, a silhueta da montanha ainda emoldura a Pirâmide da Lua. No entanto, quanto mais perto você chega, a presença da montanha diminui, e a Pirâmide da Lua gradualmente afirma sua dominância.
Quando você chega ao espaço principal, a montanha desaparece completamente da vista, deixando a pirâmide da Lua como o único ponto focal, agora dominando a área. A pirâmide da Lua é consideravelmente menor que a pirâmide do Sol, medindo 130 metros de cada lado e alcançando uma altura de 43 metros. Apesar de seu tamanho menor, é o templo mais importante do complexo devido à sua posição em relação a toda a cidade. A maioria dos grandes templos da Mesoamérica foi construída em diferentes fases. A estrutura original foi construída e utilizada por várias décadas antes de ser envolta em uma nova camada. Um processo repetido 7 vezes para formar a pirâmide que vemos hoje. Este templo também tinha um santuário em seu cume, onde cerimônias eram realizadas. Subir ao topo da pirâmide da Lua revela a relação mais profunda entre a pirâmide do Sol e a grande montanha além. Deste ponto de vista, você pode ver claramente como a silhueta da montanha segue exatamente a silhueta da pirâmide. Você também entenderá por que a cidade não estava orientada precisamente para o norte, mas desviada apenas alguns graus. Além dos templos e palácios que margeiam a Avenida dos Mortos, Teotihuacan tinha mais de 2.000 complexos residenciais onde seus antigos habitantes viviam e prosperavam. Muitos desses complexos ainda preservam pinturas nas paredes que mostram a arte desse povo. O mais notável entre eles é o Palácio de Quetzalpóatl, ou Borboleta Alada, que oferece uma visão dos princípios de design utilizados na arquitetura residencial. Um pátio central era o núcleo principal que distribuía os espaços, refletindo uma arquitetura voltada para o exterior, já que a vida naquela época era amplamente ao ar livre. Ao redor do pátio estão pilares esculpidos que representam a borboleta alada, que dá nome ao complexo. Certas partes da cidade revelam que templos menores e complexos residenciais eram frequentemente construídos sobre camadas já existentes. Como muitas culturas mesoamericanas, o povo de Teotihuacan via a vida e o tempo como inerentemente cíclicos. Sua crença em ciclos de renovação e transformação influenciou suas práticas arquitetônicas. Construir novas camadas sobre estruturas existentes simbolizava renascimento e continuidade, alinhando-se com seu calendário cíclico e visão de mundo. No caso de grandes templos como as pirâmides do Sol e da Lua, essas camadas sucessivas também as tornavam mais imponentes e visíveis. Isso reforçou a autoridade dos sacerdotes e governantes, ao mesmo tempo em que elevava o status da cidade. Estruturas mais altas refletiam uma abordagem simbólica em relação ao céu e ao divino. Ao caminhar pelo calçadão, pelos espaços e eixos secundários, você notará constantemente alinhamentos entre elementos distantes, como montanhas ou edifícios, e plataformas ou construções próximas. Essa interação exemplifica a arquitetura dos horizontes. Essa arquitetura dos horizontes pode ser observada em muitas cidades antigas do México, mas Teotihuacan se destaca devido à sua escala monumental e magnificência. Sem essa estrutura arquitetônica para recriar e enfatizar, a paisagem ao redor permaneceria apenas isso, uma paisagem. É raro encontrar uma cidade tão perfeitamente sintonizada com seu contexto natural como Teotihuacan. Essas cidades pré-colombianas do México me lembram a arquitetura da Grécia Antiga. Os gregos também tinham uma grande conexão entre suas cidades e seus locais. Em uma escala menor, você pode encontrar alinhamentos semelhantes com as montanhas nas cidades gregas. Há também uma notável semelhança com a arquitetura do Antigo Egito, onde muitos elementos esculpidos em pedra tentam replicar a natureza. Formas ortogonais estão presentes em toda parte. As pirâmides, embora menos impressionantes que as do Egito, em termos de escala e técnicas de construção, compartilham um princípio estrutural semelhante. O material pesado está na base, e à medida que a estrutura se eleva, a quantidade de material diminui.
No entanto, as pirâmides egípcias foram construídas para um propósito completamente diferente, refletindo visões de mundo distintas. As pirâmides egípcias serviam como tumbas, enquanto as pirâmides pré-colombianas na Mesoamérica funcionavam como templos cerimoniais. Independentemente das pirâmides egípcias serem construções muito mais impressionantes, o design urbano de Teotihuacan rivaliza, se não supera, o nível de refinamento encontrado no planejamento urbano das cidades egípcias. A cidade de Teotihuacan foi destruída e abandonada por seus habitantes por volta do século VIII. Todos os nomes e significados que associamos à cidade e seus edifícios hoje derivam da língua dos astecas, que encontraram a metrópole deserta e a reverenciaram como um local sagrado. Não sabemos quem construiu essa cidade, seu nome ou sua língua. Não sabemos nem mesmo o nome original da cidade. No entanto, sua escala monumental, organização sofisticada e grandeza arquitetônica eram tão extraordinárias que os astecas, a última civilização do México pré-hispânico, acreditavam que era obra de deuses, nomeando-a Teotihuacan, que significa a cidade dos deuses. Espero que você tenha aprendido e gostado desta exploração de Teotihuacan. Por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Vou deixar abaixo meu vídeo de Chichén Itzá, caso você tenha interesse. Obrigado e nos vemos em breve no próximo episódio.